Nós acreditamos que Deus irá abençoar as nossas vidas. Você crê nisso? Então, tudo o que a gente está fazendo aqui, você pode ter certeza que Deus está assinando e abençoando as nossas vidas poderosamente. Amém? Hoje a pastora Rosana vai ministrar uma palavra para nós, mas está aqui esses filhos maravilhosos, lindos, abençoados, solteiros, né? Que bênção, meu Deus. E a gente queria orar por eles. A Gabi, amém, Gabi? Deus te abençoe poderosamente. Tem alguém visitando a gente? Faz assim para a gente, todo mundo de casa. Isso, Deus abençoe sua vida, viu? Poderosamente, é uma alegria estar com você, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela pastora. Pai, no teu nome nós queremos apresentar, Senhor, essa família em tuas mãos, em especial a vida da pastora Rosana. Fala conosco, Senhor, de forma poderosa, Senhor. Usa ela, ó Deus, aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos recebê-la com alegria. Pastora, fica à vontade. Eu sei que Deus já tem feito grandes coisas, mas Deus tem preparado algo muito grande para esta igreja. Deus tem preparado algo sobrenatural para a sua família, para a sua casa. Deus tem preparado algo sobrenatural para esta igreja, para esses pastores. Eu creio que as orações, anos e anos feitas, tudo aquilo, as lágrimas derramadas, eu sei que tudo está em depósito diante de Deus. E vocês podem ter certeza e já toma posse de uma grande vitória. Mas uma grande vitória Deus tem. Amém? São tempos difíceis. São tempos, né, em que hoje às vezes há uma tristeza, há um desespero, mas eu quero te dizer, povo de Deus não precisa disso. Povo de Deus se alegra. É no caos que a gente se alegra. Ninguém entende crente, né? Tá tudo dando errado e o crente está sorrindo. Eu creio, Deus é fiel. E acorda na madrugada, e acorda, né, e de manhã ora e está buscando. Não, Deus vai fazer, não precisa de desespero. Sabe, irmãos, nós precisamos realmente confiar nesse Deus que tudo pode. E eu quero trazer uma palavra hoje, irmãos. Eu senti muito forte no meu coração essa palavra sobre paternidade. Eu ainda não tinha pregado sobre paternidade, mas eu senti tão forte isso hoje no meu coração. Hoje não, irmãos, que eu passei a madrugada preparando essa palavra e orando e chorando, sabe? Porque eu sei que Deus tem um amor tão grande, um amor de pai, um amor de mãe sobre esta igreja, sabe? E Ele tem trazido uma missão de ser filho, uma missão também de ser pai de multidões para essa igreja, para você. Aponta para quem está do seu lado e diz: é para você, pai de multidões, mãe de multidões, amém? É para você. Eu queria ler com vocês Jeremias, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Amém? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás.
não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, há uma presença de Deus muito grande nesse lugar. Há uma presença sobrenatural de Deus aqui, eu posso sentir. Você está sentindo aí do seu lugar? Há uma presença muito grande. E é muito lindo ver a igreja daqui. Você olha assim, parece que não vai acabar. Né? Dá aquela visão assim que não vai acabar. E é muito lindo ver vocês daqui. Quem está aí não tem essa visão. Mas quem está aqui, irmãos, é uma visão muito linda. Nesse texto de Jeremias, há um chamado. Esse texto de Jeremias, o Senhor fala com um homem que se acha uma pessoa insignificante, um homem que se acha uma pessoa que se acha uma criança, que não tem maturidade, que não vai conseguir, que não pode. Mas o Senhor olha para esse homem e diz: vai, eu sou contigo, eu vou pôr palavras na sua boca, só ir, eu sou contigo, porque desde o ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. E o Senhor fala para muitos aqui: o Senhor te chamou, Ele te escolheu. E quando Deus chama homens e mulheres, sabe para quê? Para que eles reajam, para que eles se entreguem por completo, para que eles quebrem todas as barreiras de argumento. Quantos argumentos nós colocamos? Eu não posso, eu sou muito jovem, eu não sei fazer isso, mas eu ainda não sei a Bíblia. Queridos, é o seu tempo, é a sua hora. Deus está te levantando nessa geração. Deus vai te usar, creia nisso. Deus vai trazer sobre a tua vida capacitação, assim como trouxe sobre a vida de Jeremias. E você será um profeta nessa cidade, você será um profeta na sua casa, na sua família, nos seus parentes, aonde você andar, a palavra de Deus, ela estará na tua boca. É só abrir, é só aceitar. Mas, querido, tem que reagir. Essa palavra, quando Deus fala com a gente tem que ter uma reação. Tem que acontecer, borbulhar algo dentro de nós. Quando Deus fala conosco, irmãos, não dá para ficar sentado, não dá para ficar parado. Quando Deus fala conosco, como Deus falou aqui com Jeremias, um dos maiores profetas da palavra de Deus, irmãos, algo tem que acontecer. E algo vai acontecer hoje na sua vida. E você não vai ser mais o mesmo, não vai ser mais a mesma, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Quebre todas as barreiras de dificuldade. Quebre todas as barreiras que te impeçam de servir a Deus, de buscar ao Senhor. Sabe para quê? Para que a autoridade de Deus venha e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Amém? É tempo de quebrar, você viu aqui? Tempo de arruinar, é isso, quebrar toda dificuldade, toda barreira. É tempo, sabe, de construir, é tempo de plantar. Deus quer te usar. Amém? Quando Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, seja você uma bênção. Diga assim para você mesmo: eu preciso ser uma bênção. Eu preciso ser uma bênção na minha casa. Eu preciso ser uma bênção lá no meu emprego. Eu preciso ser uma bênção junto com os meus parentes. Eu preciso ser uma bênção lá no mercado.
Eu preciso ser uma bênção. Então, quando nós não entendemos esse propósito de Deus, esse chamado de Deus para as nossas vidas, nós erramos o alvo. João capítulo 15 diz o seguinte, que o Pai é glorificado, presta atenção, queridos, olha esse texto, depois vocês leiam ele pausadamente em casa, João capítulo 15, mas eu quero ler o versículo 8 e o versículo 16, que eu não vou ler, eu só vou falar, que o Pai é glorificado na abundância dos nossos frutos, e que na nossa produtividade espiritual, nos identifica como discípulos. Olha que interessante, é na sua produção que o Senhor te identifica como discípulo dele. É o que diz João 15. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Olha, Deus falou a seu respeito. Acredita, Deus falou a seu respeito, que se você desse fruto, você se tornaria discípulo dele. Que se você desse fruto, viria autoridade sobre a sua vida. Que se você desse fruto, as suas orações seriam respondidas. Uma pequena introdução que eu estou fazendo aqui, queridos. A igreja primitiva, quando nós vemos lá no livro de Atos, a igreja primitiva não era uma religião, ela era uma família. Aquilo que o ministro de louvor, aliás, irmãos, esse louvor aqui é tão abençoado, eu ficaria a noite toda aqui com eles. Passaria a noite aqui adorando o Senhor com eles, o tempo todo. De tanta unção, tanta presença de Deus, né, que eles trazem para a igreja. Amém. Então, irmãos, a igreja primitiva, ela é uma família. E havia ali um legado de paternidade. E o legado de paternidade, você sabe o que é? É um cuidar do outro. É muito mais do que irmandade. É muito mais do que ser irmão. É você pegar um e ele ser seu filho, ser sua filha, e você ser filho do outro. E assim se forma a família. A paternidade espiritual é determinada nesse momento. Você está conseguindo entender, irmãos, os mistérios de Deus? Aquilo que Deus quer falar com você. Aqui é uma família. Como o irmão disse, não é para trazer, o culto da família não é para trazer as nossas famílias, não. É porque nós somos a família. Nós somos a família. Dá para pegar na mão de quem está aí do seu lado? Dá. Hoje está tão complicado, né, irmãos? O negócio assim, você faz parte da minha família. Olha para trás e diga, você faz parte da minha família. Às vezes quem você nem conhece, você diz, você faz parte da minha família. Você faz parte da minha família. Olha que alegria. Sabe por quê? Porque é na família que a gente é fortalecido, é na família que a gente é nutrido, é na família que a gente se senta à mesa. Se você observar Jesus, tudo terminava em comida. Parece a casa da gente, né? Lá em casa, a gente quase não fica nas outras partes da casa, mas na cozinha é o nosso lugar. É o nosso lugar, porque toda hora é um café, né? É um pão de queijo, sai um arrozinho com ovo, sai, né, uma lasanha, sei lá, é o dia. E se reúne ali para comer. E Jesus fazia isso. Vocês vão ver isso aqui mais à frente.
Esse tablet aqui, irmãos, esse notebook, toda hora ele aparece uma imagem que me atrapalha. Amém. Então, havia um compartilhamento do evangelho. Ali na igreja primitiva, era, sabe, um comportamento, um compartilhamento da vida um do outro. Você sabia da vida do outro não é para fofocar, não. Você não sabia da vida do outro, não era, sabe, para ficar, sabe, pensando coisa errada, não. Era para ajudar. Fulano está precisando. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Irmãos, já aconteceu isso comigo. De Deus me levar a olhar a despensa de pessoas. Peraí, deixa eu ver sua despensa. Só quem tem intimidade pode fazer isso, né, irmãos? Mas a gente acaba tendo. Peraí, você está precisando de coisa. A gente vai dar um jeito. A gente vai suprir. Não precisa ser pastor para isso, não. Só precisa amar. Só precisa ser filho. Só precisa se tornar pai de multidões. Pai de discípulos. Só precisa amar. Para a gente ter esse respeito com as pessoas. Para a gente saber as necessidades de cada um. Amém? Então não é simplesmente uma amizade, mas envolvia papéis diferenciados, onde no momento você é filho, não é? Mas tem um momento que você é pai. Na igreja não é assim? Você discipula um, que o outro discipula você, e assim a igreja cresce, e assim a igreja se fortalece. E isso é o que o Senhor quer que nós sejamos. É ser identificado como discípulo. O Senhor, foi isso que o Senhor nos ensinou. Então o papel do pai, se você está na condição de pai espiritual de alguém, o seu papel é orientar, é ensinar, é corrigir, é amar, é cuidar, é fortalecer, é interceder por essa pessoa. Mas se você está no papel de filho, está vendo como os papéis, igual uma família, cada um tem seu papel. Então o filho, em contrapartida, ele honra, ele imita, ele serve, ele obedece. Ele anda ali, junto com o seu discipulador, querendo aprender mais e mais do Senhor. Você vê um bom exemplo, Eliseu chamava Elias de meu pai, meu pai, meu pai. Os filhos dos discípulos eram chamados de filhos dos profetas. Olha a unidade que havia ali. Então, paternidade, queridos. Hoje, teu conceito, se você talvez não sabia, talvez você já teve muitos estudos, mas eu quero te dizer, paternidade é uma missão. Paternidade é um chamado de Deus. É um chamado para você cuidar do outro. Não é só ser irmão, não. Mas é ser pai, ou é ser filho. É ser alguém integrado na família. É uma oportunidade de cumprir o propósito de Deus nessa terra. Porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo de abençoar. Um tempo de cuidar. Um tempo de ser bênção para essa geração, para essa nação. Irmãos, eu creio muito no que Deus faz. A pandemia veio, tem um propósito. Pessoas já chegaram, já falaram que tem aprendido muito na pandemia. Que o povo precisava disso. Que o povo precisava parar, pensar, valorizar o que tem valor. Estava tudo sendo mudado. Deus sabe o que faz, queridos. Deus sabe o que faz. E nada que Deus faz não tem um motivo. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amém? Deus é perfeito. Não precisa ter medo. Creia que é Deus que te livra. Se Deus te fizer ter Covid, glorifica. Nós glorificamos. Nós tivemos Covid em setembro, no início de setembro do ano passado. Todos lá em casa.
glorificamos a Deus do mesmo jeito. Não mudou em nada a nossa fé, a nossa esperança, sabe, o desejo de salvar vidas, o desejo de curar, de libertar. Não mudou em nada. Nós continuamos crendo e aumentou ainda mais a nossa fé. Amém? Então, paternidade, irmãos, fala de gerar, remete a cuidado físico, a cuidado emocional, a cuidado espiritual ao filho. O próprio Jesus, irmãos, ele tinha um pai, precisou de um pai, o próprio Jesus. Mas tem gente que acha que não precisa de um discipulador, tem gente que acha que não precisa de alguém para orientá-lo, porque já sabe tudo. Mas o próprio Jesus teve um pai, teve alguém para cuidar dele, para orientar ele. Ele era uma criança, ele cresceu num seio familiar. Amém? Então a igreja precisa ter essa visão de paternidade, essa visão de cuidado um do outro. Irmãos, essa visão de irmandade, vocês podem observar, e eu estava observando isso, irmão não gosta de cuidar de irmão, não é verdade? E quando cuida como irmão, não cuida como filho. E eu tinha lido um livro há um tempo atrás, na área de psicologia, e psicologicamente falando, os filhos mais velhos que cuidaram dos seus irmãos, normalmente apresentam problemas emocionais. Por causa da carga, do peso que vinha sobre a vida deles. E eles eram só irmãos. E muitos deles precisaram de terapia, de ajuda, para curar de traumas e de muitas outras coisas. Caim, ele fala para Deus assim: sou eu tutor do meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão. Meu Deus, irmãos, essa síndrome, às vezes eu vejo pegando alguns irmãos da igreja. Eu cuidar de fulano? Eu amar fulano? Eu? Não. Mas fulano está precisando de água. Não, não conte comigo. Eu não dou. Síndrome de Caim. Síndrome que não cuida, sabe? Que não tem aquele amor sobre a vida do seu irmão. Que não tem o cuidado como um pai e uma mãe teriam. E muitos têm essa mentalidade, queridos. O irmão, ele pode até saber se o outro não está na cama, não é verdade? Mas o pai e a mãe não dormem enquanto não chega. Eu pelo menos sou assim. Enquanto se não chegar. E se tiver em algum lugar, tem que mandar a foto do lugar, as pessoas que estão ali, o localizador de onde está. Pai e mãe é assim, a gente cuida, sabe? Não é opressão, né? A gente cuida. A gente quer que aquela criança, aquele jovem cresça bem, que não aconteça nada. E esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Sabe por quê? Porque isso fortalece relacionamento. Isso é unidade. E é isso que Deus quer, relacionamento. Se você relaciona bem com o seu irmão, você se relaciona bem com Deus. Amém? Se você se relaciona bem com Deus, vai ser fácil você se relacionar bem com o seu irmão. Amém? E eu quero ler com vocês em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1. Irmãos, quando eu li esses textos aqui, eu fiquei tão maravilhada assim, do amor de Paulo com Timóteo. Olha, o versículo 6 diz assim, eu quero ler primeiro o versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo tinha alegria imensurável quando estava com Timóteo. E eu pergunto: o que você tem deixado na vida das pessoas?
Você tem deixado essa alegria? Você tem deixado, sabe, esse transbordar de bênção na vida das pessoas? O que você tem deixado? Olha o versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Paulo estava assim, ó, reavives o dom de Deus que há em ti. Ele está dizendo assim, ó, cuida da sua vida espiritual, Timóteo. Cuida da sua vida espiritual. Ore, jejue, olhe para o que eu te ensinei, sabe? Presta atenção em tudo aquilo que eu te falei. Olha, ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então, Paulo ali, com tanto amor, estava ensinando a Timóteo a ter um comportamento responsável, a ser moderado, a ser equilibrado, sabe, de uma forma tão amorosa. No versículo 13 diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que ele está ensinando aqui? Que depósito é esse? Ele estava dizendo, Timóteo, mantenha a integridade do Evangelho. Não muda nada daquilo que foi te ensinado. Segue fielmente aquilo que eu te passei. Sabe, guarda esse depósito. Não deixe que ninguém te roube. Sabe, tudo aquilo que foi plantado no seu coração. Não deixa que ninguém te roube. Que venha com os vãs falatórios, com ensinamentos contrários. Sabe, ele está dizendo assim, olha, não dá ousadia para isso, não dá ouvidos a essas coisas. E aí, ele continua aqui, e ele fala de uma outra pessoa. Eu estou falando aqui, queridos, de um pai, falando dos filhos. Aí ele fala de Onesíforo. Conceda o Senhor misericórdia, versículo 16, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Um filho deu ânimo para o pai. Pode ser. Você pode ajudar. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Quem sabe o que significa Onesíforo? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa Onesíforo? Significa brisa suave, aquele que fortalece, aquele amigo de todas as horas. Olha o que Paulo fala aqui, queridos. Olha o ensinamento de Paulo para um ajuntamento, para uma igreja, para nós como igreja. Olha o ensinamento: ame, cuide, perdoe, esteja perto, veja as necessidades, seja uma brisa suave na vida do seu irmão. Seja alguém que fortalece o seu irmão, alguém para toda hora, um exemplo de discípulo, porque animava, porque fortalecia. Tem pessoas que você chega perto, você tem até desânimo. A pessoa o tempo todo reclamando. A pessoa é o tempo todo, sabe, falando palavras tolas, palavras ruins. Tem pessoas que não dá nem para você conversar. Mas aqui, o Senhor te ensina, seja uma brisa suave. Seja Onesíforo, um nome tão difícil, mas que tem um significado tão grande. Seja Onesíforo na vida de muitas pessoas. Seja Timóteo na vida de muitas pessoas. Ele diz aqui logo no início: me lembro de ti, verdadeiro filho na fé. Me lembro de ti nas minhas orações. Verdadeiro filho na fé. Isso remete à fidelidade. Isso me remete, irmãos, à confiança. Amém? Então a missão que o Senhor nos der é ser filho.
ser filho fiel. Porque quando ocorre esse entendimento, você vai querer se parecer com o Pai. Você não vai brigar com o Pai. Você não vai querer disputar com o Pai. Você vai querer ser filho e você vai querer aprender. E na hora que você crescer, porque toda família, todos crescem e todos têm que frutificar, todos têm que multiplicar. É assim na família. E vai chegar o seu tempo certo de crescer, mas você foi fiel ao seu Pai. É isso que Paulo está aqui nos ensinando. Então você vai querer se parecer com o Pai. Você vai ser frutífero. Você vai amadurecer. Amém? Em Gênesis capítulo 49, fala que José era o quê? Um ramo frutífero. Por quê? Porque dava frutos. Em tudo que fazia, José dava fruto. José venceu tempos difíceis na família. José não se abateu diante das circunstâncias de tudo que ele passou. José não foi vencido pelo pecado. Permaneceu firme. José, aonde ele passava, ele inspirava confiança. Irmãos, onde José passava, ele inspirava confiança. É um ensinamento que o Senhor nos traz aqui. Agora, olha Davi. Vamos aqui caminhar aqui na Bíblia, que é maravilhoso. Olha Davi. A Bíblia fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem honrado. Davi foi um homem que venceu muitas guerras. Davi, ele esteve à frente do povo de Deus. Então a história de Davi é linda. A história de Davi, irmãos, nos traz muitos ensinamentos. Mas, só voltar aqui, irmãos, que esse aqui está um problema. Só um minutinho aqui. Amém, Jesus. Eita. Então, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. José não é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele olha para uma mulher. Ele decide adulterar. Ele decide errar. E de repente ele recebe a notícia de que a mulher está grávida. Aí ele manda chamar o marido. Todos conhecem essa história. Que está lá na guerra por Israel. Pelo povo de Deus. E o marido vem. E o marido senta na calçada e diz: não, eu não posso deitar com a minha mulher sabendo tudo que está acontecendo lá. Às vezes a gente não tem esse amor, a gente não tem esse sentimento de olhar com empatia o que está acontecendo com outra pessoa. E o que acontece? Davi manda matar esse homem. Davi simplesmente mandou uma carta, pôs ele à frente da guerra. Não, matou. Já era, matou o esposo da mulher que ele ficou. José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. A mulher de Potifar deu em cima dele. E eu acho que não era uma mulher feia, não. Tenho essa impressão que deveria ser uma mulher muito bonita, muito chamativa e tal. E a mulher se achando, vai lá dar em cima de José. Aí o que José faz? Foge. Por que José foge? Porque quando você sabe quem você é, nada te engana. Quando você sabe quem você é em Deus, você não enfraquece. A fraqueza não te pega. Agora, por que um homem segundo o coração de Deus
se tornou num determinado tempo um rei insensato, adúltero. E José, que estava longe de casa, solteiro, poderia fazer o que quisesse, ninguém estava vendo, não fez. Sabe por quê, queridos? Fazendo essa palavra, irmãos, a resposta está na paternidade. Olha como é interessante isso, como é importante a paternidade. Jacó sempre esteve perto de José. Se você observar no livro de Gênesis, eles estavam conversando, eles estavam falando do caráter dos irmãos. Sabe, Jacó estava ali discipulando o seu filho. Jacó o honrou, deu um presente para ele, deu algo grandioso para José. Mas quando você vê Davi, na família dele, Davi nem foi chamado, ele era filho de Jessé. E ele mostrou, Jessé mostrou todos os seus filhos, mas não mostrou Davi para Samuel. Como se Davi não fizesse parte, porque Jessé não acreditava nele. E em muitas situações, nós vemos Davi sozinho, matando o urso, matando o leão, sozinho. Pessoas que não tiverem paternidade, eles têm dificuldades emocionais, fraqueza moral, e sempre vai querer mostrar que tem valor, sempre vai ter uma habilidade, alguma coisa que ele tem que demonstrar que ele pode, que ele vai vencer. Crentes mais maduros, irmãos, precisam assumir esse papel de paternidades, porque antes de ser pai, você foi filho, e é hora de gerar. A gente tem que ter esse entendimento de gerar um filho, de cuidar dele, de multiplicar e de encher a terra com filhos sadios, com filhos curados. Eu sempre falo, meu filho, sempre ele me lembra disso, que às vezes até já esqueci. Mas ele fala assim para mim, sempre quando ele, mamãe, eu vou numa festinha dos amigos da escola. Aí eu, pode ir, meu filho, só não esquece quem você é. Não precisa mais nada. Isso entrou na cabeça dele de um jeito, até hoje ele fala disso, só não esquece quem você é. Queridos, você pode estar em qualquer ambiente, você pode estar em qualquer lugar, mas aquilo que você tem aprendido aqui com os seus pais espirituais, você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Você sabe quem você é. Você sabe o Deus a quem você serve. Você sabe que Deus tem um propósito muito grande na sua vida, e você não vai abrir mão disso. Amém? Você não vai abrir mão, porque vocês têm pais. Amém? Vocês são uma família. Precisamos entender essa trajetória de ser cuidado, de ser tratado. Sabe, quando ocorre o crescimento no membro da família, ele passa a gerar. E às vezes pessoas perguntam, eu queria ter muitos discípulos, ter muitos filhos na fé. Seja um filho na fé. Seja um filho como Timóteo. Seja um filho fiel. E eu quero dizer algo aqui, Quantas pessoas não tem preguiça de fazer? É para fazer, vai lá e faz. Pastor precisou, vai lá e faz. Tem pessoas que não têm preguiça de fazer, mas tem preguiça de ser. Você entende isso? Tem preguiça de ser o melhor, de ser fiel. Querem fazer tudo, porque tem coisas, irmãos, que não precisa nem do Espírito Santo. Tem gente que quer coisas que não precisa nem do Espírito Santo, dons vocacionais. Mas tem pessoas, queridos, que não querem ser, só querem fazer, mas não querem ser filhos, não querem ser pais, cuidar de outras pessoas, mas quer fazer. Precisa de um tratamento de Deus, porque querem carregar a cruz sem peso, quer carregar a cruz sem perda.
Sabe? Quando quer tudo, mas que não custe nada para ele. Aqui não tem essas pessoas, né, pastor? Tem não. Aleluias, não tem. Então, irmãos, muitas pessoas se dispõem a ajudar, mas não querem se submeter. E eu te pergunto, o que você tem feito com o que você tem recebido aqui nesse lugar? O que você tem feito com cada palavra ministrada? Há uma preocupação sempre no meu coração. Quando a palavra é pregada, quando essa palavra é aberta, ministrada a você, o que você tem feito com isso? Os ensinamentos que têm sido passados a você. Um pastor uma vez usou um termo, chama avestruzar. E eu não entendi bem, porque eu só lembro do avestruz colocando a cabeça na terra, né? Eu só lembro desse detalhe, né? Mas é muito além disso. No livro de Jó 39, depois vocês leiam, fala do avestruz. O avestruz, ele é a maior ave do mundo, ou seja, carne que não acaba mais. Vai, discernimento espiritual. Vive no deserto, sempre sozinho, não quer estar perto de ninguém. Vão lembrando aí, vocês conhecem alguém assim. Não voa, não quer nada ligado ao céu, só vive na terra. Tá, o negócio está ficando... Seus ovos são postos na areia, ou seja, não é na rocha, né? É na areia. Discernimento espiritual, irmãos. Não aquece, nem cuida dos seus ovos. Ele só bota o ovo e se vira. Não se preocupa com os ovos. É a mesma coisa de não se preocupar com os novos na fé, né? Você está ali, mas não cuida. Traz a pessoa para a igreja, né? Ela está aqui na igreja, mas você não vai lá cuidar. Você não passa a semana ligando, levando uma palavra de fortalecimento. Não. Engole tudo que encontra. Qualquer um que chegar e falar aí, vale também. Sabe? Ou seja, o que os pais têm ensinado, fica no mesmo padrão. Não serve para nada também. Engole tudo que encontra. Absorve qualquer doutrina, ensino. Não discerne as coisas. Se contenta com o que os outros oferecem. Olha, irmãos, está lá em Jó 39. Trata mal os seus filhos como se não fossem seus. E acha que está tudo bem. Está lá em Jó. Gente, olha o ensinamento que essa palavra sobre o avestruz. Então, o que você tem feito com a palavra que tem sido te ensinada? Nas classes de discípulos, nas escolas, nos encontros, reencontros, mover profético. O que tem feito? O que você tem feito com essas palavras? Na sua vida, tem avestruzado? Irmãos, a paternidade chama a responsabilidade. E eu quero ler esse texto para a gente finalizar, de João 21. Quero finalizar com esse texto aqui do Novo Testamento. João, capítulo 21, versículo 4. E eu já vou lendo e já vou conversando com vocês sobre o que Deus está nos ensinando aqui hoje. Eu nunca preguei sobre paternidade. Mas quando eu olho para esses pastores, os líderes dessa igreja, que nós já estivemos muito juntos, cada pessoa aqui, eu vejo um amor tão grande, um amor de pai, um amor de mãe. Por isso que você está forte. E às vezes você pensa que não está, mas você está. Por isso que você está nutrido. Por isso que as igrejas estão aí, quase ninguém aqui está cheio. Porque você vem e você sabe que você vai receber um alimento sólido. Você sabe que vai receber o melhor de Deus. Quantas pessoas estão com medo em casa?
Sabe, queridos, Deus tem te honrado. Deus tem honrado você. Versículo 4, João 21, versículo 4 diz assim: todos encontraram? Essa igreja tem relógio? Tem, mas eu não enxergo. Ainda bem, não estou enxergando esse relógio não, gente. João 21, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Irmãos, como é que você anda 3 anos com uma pessoa e depois você vê ela e você não reconhece ela? Não é estranho isso? Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Você acha que Jesus queria comer aqui? Jesus estava preocupado com eles. Sabe quando a gente chega em casa: filho, você comeu? Tem alguma coisa aí já pronta para você comer? Era o que Jesus estava fazendo aqui. Porque Jesus é um pai provedor. É um pai que se preocupa. É um pai que se importa. Aí eles responderam: não. Então lhes disse: olha, lança ali na direita a rede. Vai por ali, que você vai vencer. Então o pai, ele conduz o filho ao sucesso. O pai, ele conduz o filho, é por aqui. Ele coopera com a sua vida. Ele não precisa, ninguém aqui precisa puxar o tapete de ninguém. Não precisa. O pai te promove. Ele te levanta no tempo e na hora certa. Amém? E ele diz: lançar a rede à direita, como eu falei. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Irmão, quando eu leio isso aqui, eu falei: gente, mas esse João é mentido, não é? Aí lá na frente tem de novo o discípulo a quem Jesus amava. Tá bom, eu também me sinto assim. Você se sente assim? Falei: eu sou a discípula, ou o discípulo a quem Jesus ama. Como o João fala aqui. Aí o João, ele reconhece: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Vocês ouviram eles dizer que não tinha nada. Aí agora aqui já tinha, né? Mas olha o que Jesus faz. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Gente, já tinha pão, já tinha peixe, já assadinho ali na brasa, que a gente quase não gosta, né? Imagina, né? Eu amo peixe. Mas Jesus, ele, sabe, ele é aquele pai assim que quer te promover. Ele faz: traz do seu. O peixe que vocês acabaram aí de pegar, traz dele. Sabe, tipo assim, deixa isso aqui de atrás do seu. Porque você pode, porque você tem. Sabe, porque você é especial, traz do seu. Olha aqui que Jesus nos ensina aqui. Aí Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E Jesus disse: vinde e comei. Aí Jesus, versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. Acabou em comida, como eu falei. Irmãos, Jesus, quando eles descem daquele barco, tem o quê? Uma fogueirinha, né? Para assar o peixe. E isso fala de quê? Que Jesus restaurou o fervor daqueles discípulos. É uma demonstração, aquela fogueira ali perto. Então o discipulador, ele tem que ter um termômetro espiritual. Ei, eu preciso,
Não está bom não, não está quente o suficiente não. Eu preciso, vou lá buscar. E sabe que vai achar. Amém? Precisamos ferver no Espírito de Deus. Você tem peixe? Você é capaz? Você pode? Você vai além. Amém? Aleluias. Isso é visão de paternidade, onde todos são úteis e prontos para gerar para o Senhor. Amém, igreja? Fiquem de pé.